Podemos então começar. Muito bom dia, muito obrigado pela vossa presença e por estarem aqui para ouvir o que eu penso que será um debate esclarecedor sobre um tema que vocês sabem, quem resolve a crise, o tema é quem resolve a crise, os Estados ou a União, mas que é um tema que ilustra exemplarmente o estado a que a União chegou, ou se nós quisermos, a crise em que estamos. Quem aqui esteve ontem ouviu, obviamente, falar muito da Europa, mas também ouviu falar muito de Estados. E eu até chamo a atenção para que no painel inicial houve alguns oradores que se referiram de um modo particular ao tema que hoje nos traz aqui, não é? Que recordo o António Vitorino, que falou, dizia ele que estávamos a meio de uma mutação constitucional na União Europeia, no sentido de que o regime está a mudar, mas as regras não. Como ele disse, a vida mete-se pelos interstícios dos tratados. Hoje funciona-se ou trabalha-se na União Europeia de uma maneira muito diferente, ou totalmente diferente do que se fazia há alguns e muito poucos anos. Há quem lhe chame até a Revolução Silenciosa. Maria João Rodrigues, no painel inicial, falou também desta questão e disse que para resolver a crise precisávamos não só dos Estados, que têm que assumir as suas responsabilidades, nomeadamente quanto ao nível da dívida, do endividamento, do reforço da competitividade, do crescimento, mas que também precisávamos, em matéria de completar, como ela disse, a União Económica Monetária, com instrumentos que lhe permitam gerir tudo isto, mas de uma forma calibrada. Nós sabemos que a crise foi o detonador desta alteração de sistema, ou pelo menos suspeitamos-lo gravemente. Mas também não esqueçamos que foi o Tratado de Lisboa, 2007, tanto tempo, tão pouco tempo, que mudou a tónica da Comissão para os Estados. E o sonho de uma Europa supranacional, e eu não estou aqui a falar de federalismo, está a dar lugar a uma visão pragmática de um novo intergovernamentalismo, onde os Estados não são todos iguais. É até paradoxal que todo o acervo legislativo que esteja a ser elaborado e que está a ser elaborado para debelar a crise, como o Two-Pack, o Six-Pack, o Tratado Orçamental, em tese reforça os poderes da Comissão e do Parlamento Europeu, mas na prática a liderança é dos Estados. Ontem falou-se imenso, quem não esteve perdeu, de um Estado, a Alemanha. Se os alemães querem ou podem liderar ou dominar, a palavra proibida, uma Europa, se aconteceu assim ou se foram eles que a provocaram, que tipo de Europa está a ser construída e, como sabemos, sempre e só depois da concordância alemã. E isto é um facto. Agora, vamos a caminho de uma Europa alemã, seremos capazes de ser alemães, a União vai resistir a tal prova, que equilíbrios existem dentro desta União a 28, o que é feito do eixo fundador franco-alemão, que até teve até uma terceira perna, que era o Reino Unido, e agora não se sabe como será. O António Vitorino ontem dizia que, tal como os 4 mosqueteiros eram 3, o eixo franco-alemão também eram 3. Os 3 mosqueteiros eram 4, o eixo franco-alemão eram 3. Temos, para discutir o tema, 4 diplomatas de alto nível. O embaixador alemão, Helmut Elfenkamper, que infelizmente nos vai deixar no final de outubro, para a reforma, creio, depois de uma longa carreira, onde esteve muito presente a Europa Central e, curiosamente, a França e Portugal. Esteve, aliás, colocado em Portugal 2 vezes. O embaixador da Espanha, Eduardo Junco, que é outro grande amigo de Portugal, que até aqui tem casa, não é? Independentemente do posto, e que abriu a embaixada do seu país na Ucrânia, quando se tornou independente este país, e também passou importantes anos em Cuba. Temos o atual encarregado de negócios da França, Didier Gonzalez, agora que o embaixador francês, o Pascal Teixeira da Silva, saiu, e que era o original convidado para esta sessão, e que nos deixou esta semana, o embaixador francês. Portanto, a carreira de Didier Gonzalez, para além de professor, não é? Passou pelo Brasil, pela Lituânia, pela Turquia. E, finalmente, o embaixador polaco Bronislaw Mistal, que também foi
ou melhor, é escritor, professor especializado em Sociologia Política, assessor político e que trabalhou também muito próximo com Portugal durante a presidência portuguesa da União em 2007 e onde precisamente foi assinado o Tratado de Lisboa depois de uma acesa luta com a Polónia, precisamente, não é verdade? Pois bem, desculpe, eu não vou roubar mais tempo com os pormenores destes notáveis currículos dos nossos embaixadores e, portanto, gostava de colocar a primeira questão, que obviamente é: qual deve ser o papel da Alemanha nesta crise? E quando se fala desta crise, não é só da crise económica, mas também de todo o contexto da crise que se vive. Senhor Embaixador, acho que deverá, tendo em vista a pergunta, acho que deve ser o primeiro a lançar, a dar o pontapé na bola. Não, como eu já disse, é verdade que muitíssimo se fala da Alemanha nesse momento, o que tem a ver também com as eleições que vamos ter no próximo fim de semana. A maneira como colocou a questão sugere um pouco como se quisesse que a Alemanha se comporte na crise de uma outra maneira como ela fez até agora. E com isso, naturalmente, não estou de acordo. Nós tivemos um papel naturalmente importante nos esforços de lidar com a crise, na gestão da crise a vários níveis. Em primeiro lugar, como fiadores destes programas de resgate que permitem aos países chamados sob programa de se financiar durante o período em questão. Segundo, no caso concreto de Portugal, mas também em outros casos, como parceiros econômicos dos diferentes países diretamente atingidos pela crise. Só para dar um exemplo, o contributo das exportações portuguesas para a Alemanha, que conseguiram fazer crescer a taxa de cobertura de 50% aproximadamente antes da crise até quase 80% nestes dias, é uma prova deste efeito estabilizador, porque a Alemanha é também um grande comprador de coisas. E os outros elementos eram, sobretudo, o que nós fizemos, estamos a fazer diretamente, por exemplo, o projeto, o que se chama Banco de Fomento, que é em Portugal, uma instituição financeira que permita de superar este problema do credit crunch, dos problemas que têm, sobretudo, as pequenas e médias empresas, e onde o grande banco alemão KfW está diretamente implicada. Esperamos que esse projeto vai realizar-se de maneira a poder funcionar no ano que vem. Outras coisas importantes são o trabalho, eu diria, incansável que nós temos tido cá, mesmo antes da crise, sobre a formação profissional, que é um grande tema para Portugal, que é importante também para outros países em crise, numa perspectiva média e mais longa, e no combate também mais direto contra o desemprego dos jovens, sobre a qual nós lançamos, em concertação também com as instâncias europeias, uma grande iniciativa ainda neste verão. Acho que vou talvez parar cá, porque sim, acho que temos limitações nas nossas respostas. Exatamente, e eu gostava exatamente porque falou muito sobre Portugal, eu gostava de ouvir o embaixador da Espanha, que não é, enfim, que é um país semi-intervencionado, digamos assim, não tem um programa, mas quase. E o que é que pensa do papel da Alemanha nesta crise? Vamos a ver, muchas gracias, Luisa, por la pregunta y pedirles excusas a todos ustedes por expresarme en español. Desgraciadamente, mi portugués no me permite ser exacto y prefiero ser exacto en esta ocasión. Yo no sé cuál es el papel que debe tener Alemania. No me corresponde a mí, como persona ni como embajador de España, definirlo. Yo creo que los alemanes, el embajador lo ha explicado, tienen un papel en Europa. Sí que me gustaría utilizar los minutos que Luisa me concede para llevar a todos ustedes una idea que tengo yo desde hace tiempo. Nosotros utilizamos el mismo nombre, Alemania, para identificar el país en el que
con el que yo tuve relación hace 40, 50 años y el país de hoy. Y no son ni en la misma Europa ni el mismo país. Si la República Federal de Alemania, con la que yo nací y con la que he vivido durante largos años, era una cosa, la Alemania actual es otra, en una Europa distinta. La Alemania, la República Federal, era un país donde los límites estaban muy claros. Alemania, la República Federal no podían mirar más que hacia el oeste, hacia el sur. La relación de los países del sur y del oeste con Alemania era totalmente distinta de la que Alemania tiene ahora con todos los países de Europa, porque Europa ha cambiado y porque Alemania también ha cambiado. Todos ustedes tienen que tener en la cabeza que cuando decimos Alemania hoy, estamos diciendo la DDR, es decir, unos 16 millones de personas que tenían una experiencia vital dentro del sistema del Pacto de Varsovia, más los 65 millones de personas que había en la Alemania occidental. Eso sumado da un elemento totalmente heterogéneo con lo que fue la República Federal que conocimos cuando éramos más jóvenes. La Alemania de hoy tiene todos los puntos de la Rosa de los Vientos europea a su disposición. Yo quería también decir que tenemos que tener en cuenta, cuando hablamos del papel de Alemania en la Europa de hoy, que tenemos un vecino nuevo, un vecino que no es un vecino que acaba de llegar, siempre estuvo allí, pero que lo tuvimos olvidado durante décadas, que es Rusia. Y Rusia tiene también un papel muy importante que jugar. La relación de Alemania con Rusia es una relación importante para toda Europa y los países que estábamos acostumbrados a la situación tan fácil que teníamos antes de que cayese el muro de Berlín, tenemos que repensar nuestros equilibrios y nuestras estrategias para adaptarnos a la realidad de hoy. Y eso es lo que quería decir. Sr. Embaixador, agora, saltando o encarregado de negócios francês, já que o embaixador espanhol colocou esta questão da Rússia e do novo vizinho, o senhor, como embaixador da Polónia, e a Polónia é um novo e pujante membro da União Europeia, com uma voz cada vez mais forte e influente, gostaria de ouvir, poderia dar-nos a sua opinião sobre qual é que acha que é o papel da Alemanha na crise, como é que a tem sentido no seu país, como é que a história da Polónia a vê? Eu vou falar na espanhol também. Yo pienso que vivimos en Europa en un periodo de idiosincrasia, que tenemos sueños, que tenemos visiones y que tenemos también miedos. Eso es una historia de Europa, miedos y sueños. Desde 150 años, Polonia era siempre entre un miedo y sueño. Estamos en Europa donde, como el ministro de Asuntos Exteriores polaco ha dicho durante su presentación en Berlín, donde tenemos miedo no de que Alemania puede hacer, pero que no hace. Y yo pienso que eso es idiosincrático porque en una manera pensamos que Alemania es un ciudadano de Europa común y en una otra manera Alemania es también un país completamente integral. Entre un papel de Alemania como un ciudadano de Europa
y del gobierno, de la sociedad de Alemania, hay una diferencia. Es un sueño que los alemanes pueden acercar los dos. Es un miedo que hay una distancia entre los dos. Yo pienso que para países como Polonia, vivimos por un periodo que como Marx ha dicho, la gente hace su historia, pero no como quieren. Y que vivimos en Europa es que hemos hecho Europa común. Ahora vivimos por una crisis. Eso no es como hemos querido. La pregunta es, este dilema, si en el futuro podemos hacer Europa en una manera más amical, más común. Y por esta tarea, un papel de Alemania es muy importante. Pero también es una pregunta no solo para los alemanes, es una pregunta para los ingleses, para los países pequeños como la Holanda. Vamos a vivir por un año próximo, después de elecciones al Parlamento Europeo. Vamos a tomar las frutas de democracia europea. Vamos a ver que en el Parlamento Europeo vamos a tener los partidos que van a ser por Europa y también con muchas reservaciones contra Europa. Eurocéticos. Y esa es la idiosincrasia del año que viene. Es un problema para todos ciudadanos de Europa, para países ciudadanos de Europa, para Alemania, para Inglaterra, para España, para Francia, para Polonia. Paradójicamente, Polonia se encuentra ahora en el centro de Europa. Las periferias de Europa son un centro de Europa. Estamos más europeos que los otros, pero entendemos muy bien que esta idiosincrasia va a determinar el futuro de generaciones que vienen. Sr. Didier González, acha que a França teve sempre como a Alemanha, foi digamos, o eixo fundador, digamos, não é? Depois da assinatura, este ano fez 50 anos da assinatura do tratado, entre de Gaulle e Adenauer. Pergunto-lhe, tendo em conta esse eixo, tendo em conta a situação real que existe e desequilibrada entre a Alemanha e a França, em termos de desenvolvimento económico, e até de pontos de vista sobre a resolução da crise, como vê, por um lado, o papel hoje da Alemanha e também o papel deste eixo, e se este eixo pode resistir, eventualmente, a uma saída do Reino Unido? Obrigado. São as duas perguntas juntas. Sim. É uma introduzindo a outra. Para a primeira, eu tinha uma resposta mais abstrata e diplomática, porque eu não me vejo dizer o que a Alemanha tem que fazer como diplomata, em geral, e o que quer dizer que, bom, podemos ver o que cada Estado-membro tem que fazer ao nível nacional, bom, que vejamos com uma mistura de seriedade orçamental e de trabalho pelos investimentos e pelo crescimento. E ao nível europeu temos a trabalhar todos ativamente para construir as ferramentas que podem resolver essa crise
e prevenir outras crises, pelo menos do mesmo tipo. E o que passa pela União, o aprofundamento da União Econômica e monetária, pela União Bancária, e já tem compromissos neste sentido, já tivemos feito os passos, mas tem muito trabalho para fazer ainda. E, bom, lá, cada Estado-membro vem com as suas concepções e, por exemplo, num caso concreto, o 30 de maio passado, a Alemanha e a França fizeram uma contribuição conjunta, o que deu uma base para trabalhar com os 27, os 28 agora, e para fazer esses passos suplementários. Sobre o eixo franco-alemão em particular, primeiro, não gostamos muito da palavra eixo, que lembra um período específico à Alemanha, e bom, que não usamos. Usamos mais frequentemente a ideia de motor franco-alemão, porque a ideia base, bom, repetimos centenas de vezes, é que, bom, primeiro, não é um duopolo, bom, são os dois países cuja reconciliação foi necessária, primeiro, para apurar o passado da Segunda Guerra Mundial e de todas as anteriores, e que sempre, mais ou menos, foram entre França e Alemanha, mas foram quase sempre guerras europeias, e a reconciliação foi o passo necessário para tentar prevenir a repetição destas, e essa reconciliação, bom, resulta em que, se não temos um acordo de base em grandes assuntos, geralmente não se pode chegar a nada com os 28. Então, nas grandes perguntas, este acordo a dois é um ponto de partida, não é o resultado, porque os 28 nunca tomam como dado o que concordamos entre nós. Mas o mais importante, mais uma vez, é a reconciliação, e isso não devemos esquecer. E tive um acontecimento importante nessa relação, não diretamente ligado ao cinquentenário do Tratado do Eliseu, mas a visita bilateral de Estado do presidente alemão à França recentemente, onde ele visitou com o presidente Hollande o vilarejo de Oradour-sur-Glane, que foi o lugar de das maiores chacinas, de uma das mais lembradas em França, no fim da Segunda Guerra Mundial. E um acontecimento deste tipo, mesmo com a reconciliação, teria sido impensável, bom, alguns anos atrás. E mais uma vez, estamos sempre progredindo para não esquecer o passado, porque não temos nenhuma garantia do que não pode se repetir. Embaixador Helmut, acha que depois, tendo em conta as difíceis relações entre Hollande e Angela Merkel, o motor franco-alemão não entrou em pane? Bom, eu queria apanhar o que, juntando ao que eu disse ao meu colega Didier González. Certamente, este tandem Hollande-Merkel era, ao início, um dos mais difíceis, por razões evidentes, porque esses dois políticos se basearam sobre movimentos políticos que tinham concepções muito diferentes como lidar com a crise na Europa, e a campanha de Hollande, evidentemente, e aqui o PS português apanhou o comboio, era baseado sobre ataques sobre o que era percebido o conceito alemão para lidar com a crise. Desta eleição do Hollande, o sempre difícil, mas também sempre respeitado trabalho de aproximação das posições tem começado, tem funcionado, já deu resultados. No último mês de junho, com as propostas franco-alemãs para mais integração, para uma melhor coordenação das políticas econômicas e financeiras europeias, o que vai nos levar certamente à questão principal deste debate, é a União,
as instituições europeias, os Estados-membros que dirigem o jogo, por assim dizer. Eu não sei nada sobre a relação pessoal entre os dois dirigentes. O que se pode dizer como regra geral, com a exceção dos grandes exemplos que eram Adenauer e de Gaulle, que eram já grandes homens de Estado antes de se conhecer, e o Helmut Schmidt e Giscard d'Estaing, que se tinham conhecido como ministros das finanças de ambos os países e tinham trabalhado juntos muito intensamente em inglês, do resto, todos os outros eram novos um para o outro, em constelações diferentes, e sempre custou tempo para se encontrar num terreno comum onde se podia trabalhar. Mas isso tem sempre funcionado, sob a pressão também de uma opinião pública que exige que a França, em ambos os países, que pode ser um pouco menos forte que era nos anos da reconciliação, no sentido próprio da palavra, quando a geração que tinha vivido a guerra vivia ainda. Mas, como disse o Didier, agora a visita do presidente federal, Gauck, em Rodolphe-sur-Glane, mostrou que esta vertente também da relação é ainda muito viva ainda, e vamos ver no ano que vem, 2014, 100 anos da Primeira Guerra Mundial, porque a reconciliação entre a França e a Alemanha é também, talvez, sobretudo, um assunto que se refere à Primeira Guerra Mundial, menos à Segunda. E acho que vamos ver com isso que vai haver uma nova vaga que vai também atingir, digamos, a fibra mais profunda da relação, que, na minha opinião, funciona ainda bastante bem. Apesar do facto de menos alemães falam francês, etc., etc. Mas é enquadrado pela opinião pública, pelos fazedores de opinião, etc., que dizem uma das regras para um e outro deve ser de entender-se com o vizinho do outro lado do Reno. Isso não significa Mercosi, porque é sempre o problema, quer há mais cooperação franco-alemã, quer há não suficientemente. Não é isso? Mas mesmo o princípio que, pela questão da chamada liderança da Alemanha na Europa, é um pouco a mesma coisa. E do resto, o que se dizia também, por exemplo, ontem na abertura do debate, sobre a perda da balança do equilíbrio. A situação da Alemanha nesse momento é uma situação passageira, em termos demográficos, talvez também em termos econômicos. E a influência preponderante, se quisermos chamar assim, tem a ver com o facto que os principais problemas com os quais temos de lidar nesse momento são econômicos. E é nisso que reside a influência da Alemanha sobre a política europeia. Mas nós seríamos os últimos a não querer uma participação mais intensa dos outros, conceptualmente, e também, naturalmente, no domínio da economia real, para resolver esses problemas. Embaixador Runco, que está fora deste motor, acha que ele, numa visão mais distanciada, acha que este motor se alterou? Como é que as coisas funcionam hoje, vistas de Espanha? Vistas desde España, eso es más difícil de contestar. Vistas desde mi persona, yo tengo la impresión de que el motor franco-alemán, más que un motor, es un liderazgo ético, moral. La realidad es que la antigua comunidad europea se construyó en la base de la reconciliación franco-alemana, en la base de aquella foto de Adenauer y de Gaulle, encontrándose como socios en el futuro, de la misma manera que eran responsables de las guerras del pasado franceses y alemanes, se consideraron responsables del futuro de todos nosotros. Ese es el motor, el liderazgo franco-alemán. Yo tengo la impresión, contestando a la pregunta de Luisa, que ese motor era un motor adecuado para la situación
anterior a la caída del muro de Berlín. En aquel tiempo, Francia y Alemania eran países equilibrados, no solo por las cantidades, sino también por las cualidades y la proyección de los dos países en el mundo. Luisa hacía intervenir a Gran Bretaña igualmente en esta pareja. Yo tengo la impresión de que esa es una foto que se va haciendo cada vez más amarilla y que la foto actual, digital, es quizás distinta. Y todos los elementos que nos recuerdan aquel equilibrio que existió son elementos que, a los que ya tenemos una cierta edad, nos producen una sensación muy sentimental, muy de corazón, pero quizás ese no es el futuro de la Unión, no es el futuro de los países de Europa. Quizás hemos resuelto entre Francia y Alemania nuestros demonios del pasado de Europa occidental. Ahora tenemos otros demonios que están en la puerta de nuestra casa y a los que tenemos que dar solución. Tenemos que encontrar soluciones para nuestras relaciones con lo que es la nueva Europa. No me estoy refiriendo tanto a Chequia o a Polonia o a Hungría, que son países que han ido y han venido, que quizás pues, son inmediatos. Sí que me estoy refiriendo a otros países que han estado más alejados del corazón de Europa, que han estado más alejados de la cultura nuestra y que, sin embargo, están llamando a la puerta o están ya dentro de la Unión y que necesitan que la Unión encuentre los nuevos equilibrios que les permita sentirse a todos en su casa. Ese es el reto del futuro. El liderazgo franco-alemán nos ayudará en ese reto, pero no será, en mi opinión, el único elemento para resolver el futuro de la Unión. O que nos liga diretamente ao papel até da Polónia como um novo país-membro. Senhor Embaixador, por um lado, vê este motor como uma foto amarela, e qual é o papel dos novos membros, porque a União hoje são 28, já não são 6, nem 12, nem 15, nem 27, dos novos países membros da União Europeia? Voy a responder como una metáfora. Un vehículo franco-alemán, un Volkswagen con un motor de Renault, es una cosa que es interesante, pero pienso que un sistema de producción, de fabricación en industria de automóviles es diferente. Y ahora tenemos carros que están fabricados en diferentes países, una parte aquí, un otro. en China. Sí. En Rumania. También. Yo pienso que por una visión de Europa, tenemos que entender también que tenemos que entender también que hay productos que vienen de diferentes países. No hablamos de carros, hablamos de ideas. Ideas vienen de diferentes países. Políticos vienen de diferentes países. Yo pienso que por un momento tenemos una visión de Europa que es una mosaica de ideas de estos países. Entonces, un carro
fabricado en Alemania, posiblemente con un motor que está hecho entre Francia o SEAT, con partes fabricados en Eslovaquia, en Polonia, pero un carro bonito, eso es que esperamos para los países. Por primero, tengo que negar y tengo que detestar una etiqueta de países nuevos. No estamos un miembro nuevo, estamos un ciudadano de Unión Europea. Pero para nosotros es muy importante que visiones de Europa, que ideas de Europa en el futuro están un producto junto de todos los miembros, que es un producto que funciona y que es un producto que es atractivo para las generaciones que vienen. Un motor franco-alemán era una idea, pero ahora tenemos un producto muy complicado de diferentes países. Posso fazer uma observação? Por favor. O que eu disse sobre o franco-alemão significa naturalmente que o funcionamento da relação entre a França e a Alemanha é condição necessária, mas naturalmente não suficiente para que a Europa... Nesse sentido, e é nesse sentido eu entendo que, apesar das grandes oposições conceituais que existiram a início, por exemplo, da fase Hollande, agora em França, com a política na Alemanha, já dentro de um pouco mais de um ano conseguimos novamente encontrar terreno comum a partir do qual podemos, apesar de tudo, cooperar. É tudo o que eu quis dizer sobre isso. Absolutamente, quería decir algo. Tenemos una situación completamente nueva del punto de vista de dinámica política en Europa. Durante el periodo de segunda parte de siglo XX, la dinámica era como esta. Era un país, decimos, un país como Polonia, un país como Dinamarca, un país como Suecia. Miraban a una alianza entre Alemania y Francia. Si esta alianza no era tan fuerte, por un país pequeño, mismo para los polacos, decían, ok, entonces en este momento, si una alianza entre Francia y Alemania no está tan fuerte, nosotros tenemos un papel más grande. Yo pienso que en este siglo, en el siglo XXI, tenemos una situación diferente. No vamos a resolver los problemas por una manera de juego con una suma de cero. Eso es una suma positiva. Si Europa va a sobrevivir como Unión Europea, tenemos que resolver este juego como juego de suma positiva. O que me leva a perguntar-lhe, embaixador Junco, de que maneira é que os países hoje podem fazer valer os seus pontos de vista na União Europeia? Porque os Estados da União Europeia, efetivamente, hoje não são iguais à mesa do Conselho. As novas regras alteraram-se e os poderes são difusos. Vamos a ver, Luisa. Yo he leído esta pregunta y me he quedado un poco soñador. Es decir, es cierto que el peso en la mesa de la Unión no es el mismo para todos los países, pero tampoco es el mismo peso en la mesa de la cultura o en la mesa de la proyección internacional. Los países en Europa somos distintos, tenemos distinto peso en la comunidad internacional. Yo tengo la impresión de que la tentativa de la Unión Europea o de las comunidades o del
mercado común, ha sido siempre reequilibrar. Y en ese viaje no estamos tan mal. Lo que sí quiero decir, y quiero dejar bien clara mi opinión, es que la enorme distancia es entre estar sentado en la mesa y no estar sentado en la mesa. Esa es la distancia que se mide en años luz. Después, cuando se está sentado en la mesa, es cierto que hay países que tienen quizás una administración más capaz, unas posiciones políticas que encuentran más apoyos, unos líderes que son más escuchados y que parece que en algunos momentos algunos países pues quedan un poco olvidados. También es cierto que hay países que encuentran en ese olvido una razón para explicar a sus ciudadanos por qué no se están haciendo las cosas como ellos les gustaría, en vez de encontrar consensos y encontrar apoyos en otros países de la Unión o en otras formaciones en las que los problemas de ese país pudiesen resolverse. Pero la Unión Europea no ha sido nunca un sistema de imponer nada a nadie. Es un sistema de consensos, es un sistema de encontrar mayorías y yo creo que nadie puede quejarse del sistema de equilibrios que existe actualmente. Lo digo porque hay veces que las cosas te vienen mejor dadas, hay veces que las cosas te vienen peor dadas. Yo me acuerdo cuando el Consejo Europeo de Niza, España consiguió, por una serie de circunstancias, una posición que todos juzgamos muy favorable. Teníamos mucho peso en la Unión. Después hemos ido perdiendo peso por unas cosas, por otras. Pero siempre estamos ahí, hablo de mi país más que de ningún otro, en los mecanismos de reparto, en los mecanismos de redistribución de la riqueza. España y Portugal siempre hemos estado ahí, hemos gozado, España y Portugal, de la generosidad de los países de la Unión Europea. Gran parte de las cosas que nosotros vemos en nuestros países se han hecho con la ayuda de la Unión Europea, la política agraria común, la política regional, y sinceramente creo que no podemos preguntarnos si tenemos peso adecuado a nuestra realidad más o menos. Creo que tenemos que hacer un esfuerzo por encontrar los medios para jugar de acuerdo con las reglas del juego que se juega en Bruselas. Y esas reglas siempre encuentran solución para los problemas que hemos tenido en el pasado, siempre han encontrado solución para los problemas del pasado y yo espero que sigan encontrándolas para el futuro. Gracias. Embaixador González, a história dos últimos anos da crise mostrou que a cada solução, a cada problema que era colocado, a cada conselho, havia uma prévia entre primeiro Sarkozy e Merkel, depois Hollande, Merkel. Ou seja, as coisas pareciam, a França e a Alemanha podem fazer valer os seus pontos de vista de maneira diferente que os restantes Estados. Mesmo que, aparentemente, mais recentemente, até a própria França tenha dificuldade de fazer valer os seus pontos de vista. Como é que vê esta situação? Mais uma vez, uma alusão ao desequilíbrio entre França e Alemanha? Não. Não, porque... É uma constatação, neste sentido, de que existe uma concertação prévia, ou existia... De todos. De todos, mas muito, particularmente agora, menos de todos. Há 2, há 1, há 2, e depois há 15, e depois há 28.
Mais uma vez, é uma implementação do princípio do que eu falei sobre a necessidade de concordar entre França e Alemanha para ter uma chance de concordar com os 28, e não é só porque são dois grandes estados, ou algo assim, mas e que tem um peso, incluindo em matéria de votação qualificada, esse tipo de coisa, mas é também porque são dois estados, digamos, rapidamente complementares. Temos pontos de vista de partida geralmente bastante diferentes. Então, se não conseguimos aproximar esses dois pontos diferentes, não vamos aproximar os pontos de vista dos 28. Eles não se colocam necessariamente na linha seja da França, seja da Alemanha, mas já dá uma massa crítica dos argumentos, dos interesses em jogo. E quanto às prévias, são uma maneira de chegar a estes acordos, não necessariamente fechados, mas pelo menos saber o que vai acontecer, com quais intenções vem o outro. Mas não é exclusivo de vários outros encontros, seja bilaterais, seja tri, quadri, etc. Responde em parte à pergunta sobre como fazer valer o seu ponto de vista. Primeiro tem a mesa de negociação, onde as regras são técnicas, seja em matéria sem votação qualificada, o consenso, etc. E tem o seu nível político, onde é preciso fazer contatos, convencer e tentar ter uma massa crítica de apoios e não chegar isolado, se não for pelo menos uma questão crucial. Eu tinha na mente a negociação do mandato de negociação da Comissão Europeia sobre a parceria transatlântica, e todo mundo sabia que a França nunca aceitaria de incluir o audiovisual no mandato de negociação, como nunca foi feito em mandatos anteriores, mas de qualquer jeito estava fora de questão. Não estávamos isolados, mas tinha uma tendência forte no sentido de concluir o mandato a todo custo. E, esse todo custo que estava fora de questão para nós. E, afinal, se concluiu com a prevalência do nosso ponto de vista, porque de qualquer jeito estava uma decisão pelo consenso, mas com a ajuda de alguns países, com a letra assinada por 13 ministros da cultura, se me lembro bem, incluindo o secretário de Estado português, e assim. E depois tem a afluência, que é um outro nível mais difuso de tentar convencer os corações, não só as mentes, mas é um trabalho de muito mais, um preço muito mais alargado. Deixa-me então colocar a questão, de modo geral, todos já estão aqui em Portugal há bastante tempo, uns mais que outros, portanto eu gostaria de saber, Sr. Embaixador, quais são as lições que tira da crise portuguesa? Ou como é que vê? Eu pedia que se pudessem ser menos diplomáticos. Sim, estou só a falar para o embaixador. Eu penso, minha opinião geral é que uma crise em Portugal não é solo ou não é sobretudo uma crise econômica, mesmo que em discurso de los políticos, de medios, de adversarios políticos,
los problemas económicos, los problemas de finanzas parecen de ser principales. Yo pienso que la crisis es una crisis de una concepción de país, de sociedad. ¿Qué es Portugal de ahora? ¿Qué es una visión, qué es una composición de clases? ¿De qué está hecho Portugal de ahora? ¿De cuáles partes? ¿Qué es un papel de diferentes partes? De clase obrera, de clase política, de diferentes clases. Y yo pienso que más que la solución fiscal de finanzas de Estado, fiscal no sentido orçamental? Fiscal. Fiscal. Portugal está en una necesidad de resolver un problema de identidad, de composición de la sociedad, porque en esto yo veo un problema lo más grande de país de ahora. Tengo que repensar un rol, un papel de diferentes actores políticos. Tengo que repensar quién tiene una autoridad moral en este país. Sin esto, todas las soluciones van a ser unas soluciones mecánicas, pero no soluciones funcionales. Senhor Embaixador Helmut, concorda? Bom, eu diria, esta piada sobre o Chou Enlai, quando era primeiro-ministro da China, sobre o Mao, e perguntaram qual é a sua avaliação dos efeitos da Revolução Francesa. Ele disse, isso era em 1950, é cedo para dizer. E isso é o caso, naturalmente. Nós não podemos tirar lições da crise. Estamos no meio de um processo que começou em 2000. Os primeiros efeitos começaram a fazer sentir-se ao fim de 2009, início de 2010, etc., até ao ponto das eleições antecipadas. Quando cheguei cá a Portugal em 2009, com a experiência que tinha tido desta minha primeira estadia, 93-97, tinha a ideia de um país com o qual, onde não havia problemas e com o qual, naturalmente, não tínhamos problemas bilaterais. Acabávamos de reduzir os efetivos da embaixada e depois começou a crise, etc., etc. E depois alguns portugueses descobriram que os responsáveis pela toda esta calamidade eram os alemães. E a partir desse momento, naturalmente, as coisas começaram a ficar bastante intensas para mim cá. Pessoalmente, eu diria, o que temos até agora a dizer é que a crise aumentou consideravelmente na consciência das opiniões públicas na Europa, isso vale também para a Alemanha, independentemente do tamanho do país, da sua economia, a noção da interdependência dos desenvolvimentos nos diferentes países europeus. E, nesse sentido, naturalmente, é um erro de acreditar que podemos integrar os problemas da zona euro nas mãos dos alemães para os resolver. Isso não é funcional. Depende de cada um, depende de cada quando, por exemplo, esta crise política completamente desnecessária de julho neste ano teve os seus efeitos, e com a qual, naturalmente, não nos contamos, teve os seus efeitos nos mercados internacionais, na percepção do país. Uma parte do trabalho difícil de recuperação de confiança
internacional do país gastou-se. Agora estamos numa fase onde esta recuperação está a começar novamente e, naturalmente, vamos ver agora, a partir da semana que vem, a análise. Eu não vou antecipar de nenhuma maneira a análise que vai ser feita e eu continuo a ter digamos, pessoalmente, uma posição razoavelmente confiante enquanto a Portugal. E ontem tivemos o Münchau, Cassandra das Cassandras, que diz essencialmente que tudo isso não pode funcionar. Eu não acredito nisso, eu acho que muito pode ser feito aqui em Portugal, na cooperação entre Portugal e os diferentes parceiros econômicos que o país tem, e naturalmente também nas instituições em Bruxelas. Ainda não falamos sobre o tema geral do debate, a saber quem vai resolver. Vai ser resolvido numa articulação apropriada entre os órgãos da União e os países membros. Não é? E, neste momento, há evidentemente, depois desta fase de reforma institucional da União Europeia, que durou desde Maastricht até o Tratado de Lisboa, depois duas experiências que falharam em França e na Holanda, em 2005, estamos numa fase onde contávamos com uma consolidação do que tínhamos feito no quadro do Tratado de Lisboa, mas estamos novamente absorvidos completamente por problemas interiores da nossa União, que temos de superar. A Alemanha seria o último país a não querer fazer mais Europa, o que é a resposta habitual à crise. Precisamos mais Europa. É facilmente dito, é dificilmente feito, visto, por exemplo, o facto de que a União da Grã-Bretanha está não só com um pé dentro e um pé fora da União, mas antes quase com dois pés fora. Não é? Essas coisas. E isso é complicado. Sr. Embaixador, um pouco está nosso vizinho, a Espanha é nossa vizinha, que olha para nós, a nossa crise reflete-se em Espanha, digamos que é mútua, recíproca. Qual é a lição que vai tirando da crise portuguesa? A mí me costaría hablar de la crisis portuguesa, yo no debo hacer comentarios. Sí que quiero decir dos cosas. En primer lugar, la crisis es el momento para que todos, en Portugal, en España, nos planteemos no cómo volvemos al pasado, dónde está la puerta que nos lleva a aquellos años en que fuimos tan felices, sino dónde está la puerta que nos lleva a un futuro que seguro que va a ser distinto del pasado que tuvimos. Ese es un elemento que a mí me parece fundamental y que creo que los políticos en todos nuestros países están evitando tratar. El discurso político en todos los países de la Unión es: tenemos una crisis, cuando salgamos de la crisis volveremos a los tiempos felices. No lo sé si serán felices, pero no serán los tiempos del pasado. Va a ser de otra manera porque el mundo cambió, el mundo ya no es el mundo de los años 80, porque Europa cambió, Europa ya no es, he intentado explicarlo, la Europa de los años 80, y porque nosotros también hemos cambiado, porque nosotros, cada uno de las personas que vivimos hoy, hemos perdido la confianza que tuvimos en los años 80 de que el futuro sería siempre mejor, que la generación que viene detrás nuestro viviría mejor que como vivimos nosotros. Esa confianza la hemos perdido. ¿Qué le puedo decir de la crisis? Nosotros deseamos, España, el gobierno español, los españoles, los ciudadanos españoles, deseamos que Portugal encuentre la manera de ser un país internacionalizado. Nosotros no somos los que queremos hacer todo en Portugal, no. Queremos que todos estén en Portugal para que Portugal sea más fuerte, para que Portugal esté más industrializado,
para que Portugal nos ofrezca soluciones a los españoles, para que esas regiones de España que están en la frontera con Portugal tengan un motor, un liderazgo, un eje luso-español que tire de ellas. Nosotros estamos muy confiantes en el futuro de Portugal y en la acción que se está llevando en Portugal. Nos preocupa únicamente que los portugueses tengan la sensación de que el futuro es suyo y que el futuro muy probablemente no vaya a ser un futuro centrado en Bruselas o en Bruselas y en Frankfurt, sino un futuro para Portugal con muchos centros de atracción en el mundo. Y ahí los españoles y los portugueses hemos tenido en el pasado mejor capacidad de encontrar nuestro futuro. Nosotros, España y Portugal, aunque hagamos todos los ejercicios y pongamos toda la voluntad, nunca seremos unos alemanes. Nosotros no somos alemanes. Los países de la ribera del Mediterráneo, del contorno europeo, no somos centroeuropeos. Y por lo tanto, no debemos pensar en que nuestro futuro está en parecer que somos daneses. No, nosotros somos españoles, portugueses, y según voy viendo señales del futuro del mundo, cada vez me parece más que el mundo del futuro estará más adaptado a lo que nosotros sabemos hacer y a la manera que tenemos nosotros de comportarnos que lo que ha sido el mundo del pasado. Y esa es la palabra final. Muchas gracias, Luisa. Didier González, como vê, está aqui há bastante tempo, como vê, como francês e observador privilegiado da situação portuguesa, como vê, que lições tira? É a mais difícil das perguntas, porque, primeiro, intelectualmente, me parece difícil responder antes do fim da crise, e, mesmo assim, terá sempre polêmicas sobre o que teria tido ser feito ou não. Bom, e nunca poderemos reconstituir o que teria acontecido se tivéssemos tomado decisões diferentes. Então, bom, mas mesmo assim, eu trabalho para alguns. Se falamos da crise econômica de maneira limitada, bom, é difícil porque tem um nível macroeconômico e que é não específico a Portugal, mesmo não específico a países sob intervenção. Mas, bom, se dá talvez a oportunidade para mencionar o tal desequilíbrio entre França e Alemanha, eu esqueci de responder na primeira pergunta, porque realmente é algo que me escapa totalmente. E, bom, mesmo no campo econômico estrito, a França, bom, tem um problema com o desemprego. Mas fora isso, tem grandes empresas, as pessoas ainda vivem e sobrevivem. Emprestamos com taxas historicamente mais baixas do que nunca. Não sentimos, e pelo menos não determina a nossa política e as nossas posições internacionais. E lá também podemos ver a França e a Alemanha como complementares, porque esse desequilíbrio, se existe no campo econômico, existe também no campo geoestratégico. E, bom, o que foi feito no Mali, por exemplo, não podia ter sido feito pela Alemanha, não tanto por razões estritamente militares, do que para razões históricas. E, bom, voltando a Portugal como tal, bom, difícil porque depois de 2 anos eu vejo tanto as coisas do ponto de vista português que me pareceria mais fácil para alguém do exterior. Mas
pelo menos a maneira com a qual a França tentou manter as relações com Portugal e incluído no campo europeu, foi parcialmente nessa ideia primeiro de solidariedade europeia, que tentamos fazer prevalecer na negociação, para não ficar numa negociação com critérios estritamente financeiros e técnicos, e também no reequilíbrio que tentamos conseguir no nível europeu entre a seriedade orçamental e o apoio ao crescimento e ao investimento. E Portugal foi dos países modelo para demonstrar a necessidade desse reequilíbrio. E, bom, que não foi também marcado pelos nossos interlocutores oficiais. Creio que o... Sim, acho que só por causa da observação do Eduardo, que nós não queremos ficar alemães. Se os espanhóis ficassem alemães, os portugueses, não haveria uma razão para viajar em Espanha e Portugal. Naturalmente que não. Isso é um tema de debate que ocorre muitas vezes aqui também em Portugal. Não se trata disso. O professor Mateus, que era o coordenador deste grande livro que foi lançado no primeiro grande debate organizado por esta fundação, alguns meses atrás, fez o resumo do que ele dizia na primeira sessão desta manhã, dizendo que a solução para Portugal é procurar mais integração na economia globalizada. Cada Estado-membro da União tem as suas opções, tem vantagens comparativas, que não devem necessariamente ser as mesmas que eles que têm os alemães. E é tudo. Isso naturalmente exige inevitavelmente um processo de adaptação que doa, sem dúvida, mas que não pode ser compensada e não deve ser compensada para medidas de salvação artificial que causariam novas alocações erradas de meios, como são descritas neste livro de 700 páginas que o professor Mateus publicou. Por assim dizer, a era do ouro do Brasil não acabou. O próximo quadro plurianual prevê 325 mil milhões de euros, dos quais 30 mil para Portugal. Isso é em si todo um programa de crescimento. O problema é de utilizar de maneira inteligente e sustentável. Eu acho que ainda temos tempo, não vai haver nenhuma outra sessão aqui. Acho que ainda temos tempo agora para devolver um pouco à Assembleia, se querem colocar questões aos nossos convidados. Há aqui, creio que há aqui. Esta senhora primeiro. Bom dia. Meu nome é Sara Pedro. A minha pergunta tem a ver com a liderança da União Europeia. A propósito daquilo que disse há bocado acerca da história da Europa ser composta de sonhos e de medos, eu acho que é uma coisa que é muito aplicável à ideia de alguém a liderar a Europa, ou de uma nação a liderar a União Europeia. Porque se há uma coisa que nós precisamos é de alguém que faça com que a União Europeia volte a ser, ou comece, ou realize o sonho europeu. Mas se há outra coisa que os europeus também têm muito medo, é de um líder. Alguém que tenha um poder suficiente para ditar acerca da vida de muitas pessoas e de várias nações diferentes. Neste sentido, a pergunta é, então, quem é que pode assumir este papel? Ninguém pode assumir este papel, todos os líderes nacionais devem reunir nas instituições e é só isso, ou se o líder ou se o destino do líder tem de ser obrigatoriamente ou alemão ou francês, se a ideia a partir de um outro país da União Europeia, se é esse país que passa a ser o centro, se é um político desse país que passa a ser o líder da União Europeia,
Pronto, era para saber o vosso ponto de vista acerca da liderança da União Europeia, se é que pode existir. Não sei se algum dos quer responder. Eu pedia para sermos, as perguntas serem, talvez se juntassem pelo menos mais, há neste momento mais 3 pessoas a fazer perguntas, visto que é uma pergunta geral, não sei se eu não juntaria e depois os senhores embaixadores referiam. Portanto, há aquele senhor ali e há este aqui, por favor. Posso fazer então uma pergunta? Eu queria pegar na pergunta original. Mas sejam, por favor, sim, muito sim. sintéticos. Eu vou tentar ser o mais rápido possível. Queria só pegar aqui na pergunta original, que era realmente quem resolve a crise, os Estados ou a União Europeia? E partindo de um pressuposto que realmente a União Europeia... Pode falar mais devagar e mais perto do micro. Desculpa. Queria então pegar na pergunta original do tema deste debate, quer dizer, quem é que resolve a crise, os Estados ou a União Europeia? E partindo do pressuposto que realmente a União Europeia precisaria de mais mecanismos para resolver a crise, que em última instância são os Estados que lhe concedem. Portanto, quer a Comissão Europeia, quer o Parlamento Europeu, já têm lançado várias iniciativas para realmente obter esses mecanismos, para a União Europeia obter esses mecanismos, no entanto têm sido sempre bloqueados pelo Conselho, que é o tal órgão que representa os governos a nível europeu. A minha pergunta é, o que é que faz os governos europeus, o que é que os governos receiam, ou se têm uma solução alternativa, e se acham que essa solução alternativa é melhor do que realmente dotar a União Europeia dos mecanismos necessários para a resolução da crise, ou então se realmente receiam algo dessa cedência de poderes ou mecanismos. Muito obrigado. Aqui, este senhor tem uma questão. Bom, é o seguinte, eu sou daquela opinião, eu acho que se fugiu ao tema, a senhora moderadora conduziu aqui o debate de outra forma. E a pergunta é, os Estados ou a União Europeia, quem resolve a crise? Portanto, quem resolve a crise? Muito rapidamente, uma resposta, claro, que muito curta, é quem resolve a crise são os Estados. A União Europeia tem tratados. E os tratados... Essa é uma pergunta para fazer? Não, eu já faço a pergunta diretamente ao Sr. Embaixador até. Portanto, a questão é, de facto, a crise são os próprios Estados que têm a obrigação de resolver. E a União Europeia tem os seus tratados. E os tratados é que também, em parte, não têm sido seguidos e, em parte, são incompletos. Como a senhora moderadora, há bocado, referiu o Tratado de Lisboa. O Tratado de Lisboa, para muita gente, para mim mesmo, é um enorme erro. E dou-lhe uma opinião de peso, que é o professor Adriano Moreira, que diz mesmo, cortar o Tratado de Lisboa. Bom, agora, vindo um pouco até à resposta do tema aqui, eu dirigia-me ao Sr. Embaixador da Alemanha, primeiro cumprimentando todos os diplomatas que estão na mesa e felicitando Portugal por ter diplomatas que falam português e, quando não falam português, falam espanhol, que para nós é português numa língua comum. Mas dirigindo-me ao Sr. Embaixador da Alemanha, eu quero dizer-lhe muito claramente, eu tenho uma grande ligação com a Alemanha, eu fui bolseiro em 3 universidades, sou economista, fui bolseiro em 3 universidades alemãs, tenho uma enorme ligação, uma grande admiração pela Alemanha e defendo tudo o que a Alemanha tem feito. Relativamente a muitos colegas meus, os ataques à senhora Merkel, etc., e eu ponho a senhora Merkel nos colmos. E vejo desta forma, esse é que é o grande exemplo. E é o que os outros países não souberam fazer. A Espanha, Portugal, a Irlanda, a Itália, a Grécia, coitadinha. Mas que é a disciplina. E esse é que é o grande exemplo. A disciplina alemã. A disciplina financeira. E é dessa disciplina financeira que vieram muitas regras para os tratados, como, por exemplo, o déficit orçamental. Deve-se a um estudo alemão quando resolveu deixar o marco e integrar-se no euro. E agora uma pergunta diretamente então ao Sr. Embaixador. Isso que eu lhe pedia. E esta é que é a minha crítica. Sr. Embaixador, eu pergunto-lhe, Portugal tem os maiores problemas, de facto, de ordem financeira e fala sempre o recurso aos mercados, não é? Ora, a Alemanha
tem uma enorme facilidade de recorrer aos mercados. E nós sabemos, quando precisa de recorrer aos mercados para os seus próprios empréstimos, obtém uma taxa de juros que é quase até negativa, não é? Portugal está obrigado a aceitar as taxas do Fundo Monetário Internacional e, quando recorre aos mercados, como agora vemos, já está nos 7%. A Alemanha aí não conseguiria dar uma ajuda para, no apoio que tem nos mercados, obter taxas melhores fora dos empréstimos da Troika, nos empréstimos dos mercados, dos chamados em abstrato mercados, para Portugal. E a última pergunta? Está a funcionar. Uma pergunta muito rápida, um bocadinho provocatória. Gostaria de saber a opinião dos senhores embaixadores deste painel, como vem a posição, uma vez que ouvimos falar muito do motor franco-alemão, sobre a posição e papel da Grã-Bretanha, funcionando um pouco como um dos poucos ainda enfant terrible da União Europeia, agitando de certa forma o atual ambiente de complacência e vegetarianismo ontem referido na conferência. Muito obrigado. Sr. Embaixador, quer começar, visto que posso tem uma talvez pergunta que lhe é dirigida diretamente? Com a penúltima questão. Bom, os juros, neste momento, os juros alemães estão a 2 aproximadamente. Eram no pior momento da crise, quando a Alemanha era considerada como sendo uma safe haven, último lugar onde ainda, além da Suíça talvez, onde ainda pôr o dinheiro, o senhor tem razão, tínhamos mesmo assim chamados juros negativos. Mas a taxa de juros que Portugal paga pelo financiamento pelas 3 instituições é uma média de 3,2, se não me engano, nesse momento, 3% menos do que Portugal pagaria no mercado normal, não é? Como é possível fazer este financiamento intermediário de Portugal? Porque os países fiadores que garantem estes esquemas de resgate têm o que se chama AAA, têm o rating necessário como fiadores para capacitar agora as abreviações me faltam em português, FEEF e ESM, estes esquemas, de obter este dinheiro a baixo preço nos mercados. É isso a receita. E como já disse ao início da conferência, além do papel de fiador que têm a Alemanha, Finlândia, não sei, todos, incluindo a Espanha do resto. A Espanha e a Itália estavam temporariamente financiar-se a custos mais altos do que os custos para Portugal, não é? Com 4%, 4,5%, etc. Mas além disso, como já disse, estamos a trabalhar sobre um esquema especialmente dedicado ao financiamento das PME, para tentar superar este problema que é um dos problemas centrais da economia portuguesa, visto a sua estrutura. Agora, tenho sobre a liderança, bom, depois de tudo que eu disse sobre como nós encaramos o problema, naturalmente, a resposta não pode ser que um dos países. A Alemanha é sempre, alguns dizem que a Alemanha tem uma posição hegemonial, uma posição de líder, etc., etc. O que nós queremos, naturalmente, é que funcione melhor do que até agora, a articulação entre os papéis de diferentes países, dos países membros e as instituições comunitárias. Com o Tratado de Lisboa, o equilíbrio entre o chamado triângulo Comissão, Conselho e Parlamento era muito mais, tem ficado muito mais equilibrado do que antes. O Parlamento tem um papel muito, muito importante, o que se vê, por exemplo, na blocagem que fez durante muitos meses contra o projeto orçamental da União Europeia, para este período 2014 a 2020. A resposta à crise não pode ser que agora vamos dizer a Alemanha vai lidar, não é?
De facto, como já disse, temos naturalmente, por causa da economia alemã, que está em boa saúde, etc., um papel muito influente, mas não estamos a mexer-nos nos detalhes do que se faz entre a Troika e os governos dos respectivos países chamados sob programa. Nós continuamos a acreditar que uma consolidação orçamental é uma antecondição para voltar ao crescimento sustentável e é nisso que se resume a resposta a esta questão. E tudo isso tem que ser negociado nas instâncias respectivas. Sobre a Inglaterra, eu gostaria que alguém outro dia... Embaixador, quer responder às questões que foram colocadas? Vamos a ver. ¿O la pregunta central, ¿quién resuelve la crisis? Pues yo tengo la impresión de que la crisis la vamos a resolver cada uno de nosotros en nuestra propia actitud y nuestro propio enfrentamiento con los problemas que cada uno tiene. Ese es el elemento fundamental. Los países, no tengo yo la impresión, los gobiernos de los países, no tengo yo la impresión de que tengan en su mano todos los elementos que permitan resolver la crisis en cada uno de los países. Y no tengo yo tampoco la impresión de que la Comisión o el Consejo tenga los elementos que le permitan hacer magia y resolver la crisis. La pregunta me parece que es una pregunta del pasado. ¿Cómo se resuelve esto? No, ¿cómo nos adaptamos al futuro? Es la pregunta en mi manera de ver. Por ejemplo, en nuestras legislaciones, en Portugal, en España, en Francia, en Italia, en nuestras legislaciones, todos nuestros parlamentos han hecho un esfuerzo enorme durante décadas para establecer reglas justas para repartir la riqueza. Ese no es el problema de hoy. El problema de hoy no es repartir la riqueza, repartir lo que sobra, sino encontrar con qué comemos todos y cada uno. Ese es un elemento para el que nuestras leyes no están adaptadas. Y voy a decir una palabra de política portuguesa. Cuando veo la pugna que existe entre el gobierno y el Tribunal Constitucional, muchas veces pienso que el problema está en que la realidad de la vida social, económica portuguesa es inconstitucional, porque la Constitución portuguesa está pensando en un país donde hay para dar a todos lo que tienen derecho. Y hoy, desgraciadamente, ni en Portugal ni en España hay manera de dar a cada ciudadano un puesto de trabajo, que creo que es el primero de los derechos. Sinceramente, la pregunta no es quién resuelve la crisis. La pregunta es cómo nos vamos a organizar nuestro futuro, partiendo de la base de que el futuro no será como el pasado. Perdón. Didier González. Obrigado. Sobre a liderança, de uma certa maneira já respondi. A responsabilidade é simultaneamente e indissociavelmente dos Estados-membros e das instituições e das negociações da União Europeia. E é verdade que não conseguimos ainda, e nunca conseguiremos definitivamente, mas não conseguimos ainda instituições adaptadas à governança necessária para uma coisa tão complexa como a União Europeia e o mundo global como hoje. E fizemos uma pausa porque já tive bastantes esforços e isso cansou a opinião pública. A coisa institucional não interessa muito, em particular em tempo de crise, mas teremos de voltar ao assunto porque temos um presidente da Comissão Europeia, temos um presidente do Conselho Europeu, temos um parlamento com mais poderes do que antes, mas isso não é
bem conhecido do público e tem ainda tem um fossé democrático para encher. Então, temos que resolver a crise com as instituições que temos, mas no futuro teremos que voltar a pensar em melhorar as instituições. Senhor Embaixador. Yo voy a responder no en una manera directa, pero pienso que es una observación que es importante. Europa de hoy no es una Europa de a 50 años. Una Unión Europea de hoy no es una comunidad como una coalición entre Alemania y Francia. Me dicen que un avión de Boeing Dreamliner tiene más que 2 millones de partes. Una Unión Europea de hoy tiene millones de partes. No hay un solo ingeniero que puede reparar, que puede mismo entender qué va mal en un avión de Dreamliner. Y no hay un solo ingeniero que puede resolver todos los problemas de la Unión Europea. Gracias. Muito obrigada. Esgotámos largamente o nosso limite e, portanto, creio que aqueles que sobreviveram, acho que foi muitíssimo interessante este debate, porque se viram, colocaram-se vários níveis de resposta, eu diria assim. E mesmo que aqueles que procuravam respostas simples a esta equação, quem resolve a crise, os Estados e a União, acho que cada um dos embaixadores, cada um à sua maneira, respondeu sobre as diversas questões que, de facto, a resposta da crise tem que ser conjunta dos Estados e da União. Muito obrigada pela vossa presença e até uma próxima vez.